Muito boa noite. Estamos iniciando a Atualidades Pampa de hoje, dia 6 de setembro de 2018. Sem dúvida alguma, um dia que vai ficar na história do nosso país. Pela primeira vez em toda a história do nosso país, durante um período de eleições, acontece o que aconteceu no dia de hoje com o candidato Jair Bolsonaro. E este é o assunto no Brasil, no mundo, e deixa a todos, sabe, apavorados. Estarrecidos. Porque isso nunca aconteceu na vida. Isso pode ser uma série de coisas. Pode ser um maluco, pode ser isso, pode ser aquilo. Então eu acho que não tem... Vamos provavelmente ao longo do programa tratar outros assuntos também, mas acho importante que foquemos, obviamente, nesse momento e as repercussões deste ato maluco de um outro maluco. Chicão, o que tu acha? Você me lembra, 1968, em Los Angeles, Bob Kennedy, candidato à presidência da República, numas eleições que Ronald Reagan queria a sua reeleição, e ele foi pior do que Bolsonaro, ele foi assassinado. Lá foi um fanático, um fanático que queria ficar famoso por matar um presidente da República. Eu acho que ou pode ser isso ou pode ser uma conotação política, mas eu não vou fazer um juízo aqui, que seria ter uma irresponsabilidade minha aqui, Magda, mas eu tenho a impressão de que esse ato, ele favoreceu a candidatura a Bolsonaro, e esse ato a polícia tem que descobrir. Já sabe quem é, prendeu o cara, já vai chegar no mandante. Não sei o que o Vitorino tem a dizer nisso aí, ou a Carla. Na mesma hora que estava acontecendo o ato em si, porque eram muitas pessoas, era uma multidão que estava recepcionando ele, então muitas pessoas estavam acompanhando, ele também estava sendo escoltado, e quando esse maluco invadiu e foi com a faca, que era uma faca enorme... E era para matar mesmo, era para atingir o ventre aqui. Exatamente, foi no local certo para atingir, né, os órgãos. E no momento que ele fez isso, bom, a multidão já cercou e já começou a agredi-lo também, claro, obviamente. Sem dúvida. Tirou a faca dele e aí ele já foi preso. Demorou um pouco para a polícia realmente divulgar o nome, né, e tudo mais. Mas a gente já sabe que é uma pessoa que foi, né, filiada a um partido político. É isso aí que eu pedi. Mas que já não é mais filiada, então realmente especulações, e não dá pra gente fazer nesse momento, porque é muito complicado, ainda está muito em cima do fato. O que a gente reza é que ele fique bem. Mas eu não sei, cara, eu tenho uma opinião, não sei o que você acha, que os colegas da bancada acham, eu acho que a eleição vai ter outro viés depois desse episódio. Com certeza, vai mudar completamente. Um episódio que o brasileiro não está acostumado. Particularmente, eu acho que a eleição está definida. Foi muito brutal para o brasileiro essa imagem. Nós tínhamos... Nós somos um povo pacífico, não somos disso aí. É verdade, não nós como um todo, mas o Brasil tinha um mártir que era o Lula. Agora tem outro, que é o Bolsonaro. Mudou completamente o rumo dessa eleição, não tenho a mínima dúvida. Ainda mais no momento que ele aparece em primeiro lugar nas intenções de voto. Isso foi muito citado nos jornais internacionais, o Clarim, o El País, tudo isso, cada um analisando do seu jeito, mas todos colocando que foi um dia depois de ser divulgada. Para isso, né? Para esse fato, né? Para esse fato, essa pesquisa eleitoral que colocou ele em primeiro lugar. O que tu achou, Vitorino? Eu estava observando hoje, eu não me furto a dar opiniões polêmicas desde o início do programa, 4 anos atrás, você sabe que eu não fujo do pau, eu não vou ficar agora também tangiverseando o tema. Esse cidadão, seu bispo, não sei das quantas, que foi identificado... Adélio Bispo de Oliveira. Esse cidadão, ele tem 3 páginas do Facebook, que eu me dei o trabalho de virar uma vez, as páginas dele, olhei as fotos, tudo, ele é um cidadão identificado com a esquerda. Ele até o ano de 2014 era afiliado ao PSOL, e que tem também nas suas páginas um histórico curioso, porque ele não fala de trabalho, de profissão, de nada. E, no entanto, tem ali fotos do INSS, de extratos, de previdência, enfim. Então, parece que é um cidadão que vive de verba pública, um parasita da máquina pública. É o julgamento que dá para fazer no primeiro momento a partir das 3 páginas dele do Facebook. Eu não acho que esse cidadão foi encomendado ou recebeu ordem para matar o Bolsonaro. Não, eu acho que ele é um doido mesmo. Até porque, do jeito que foi feito, é uma coisa quase kamikaze.
Agora, que ele é fruto de uma pregação de ódio, eu não tenho dúvida. Isso é verdade. Ele é fruto de uma pregação. Ah, o Bolsonaro falou que tem que metralhar, não sei o quê, tá. Mas há quantos anos vem se falando coisas muito piores em defesa de certas ideologias? Quantos discursos nós temos visto, discursos assustadores, como, por exemplo, dentro da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dia desses eu estava conversando com a Roberta e eu assisti um vídeo, nós compartilhamos um vídeo de um professor, ali dizia que era o diretor, mas eu acho que não era o reitor, era um professor falando que tem que colocar no paredão, que direitista tem que morrer, que tem que matar, que tem que não sei o quê. Hoje mesmo, nós vimos nas manifestações, depois desse atentado, gente tentando tirar proveito político disso. Inacreditável, mas gente tentando tirar proveito político disso. Então eu acho assim, nesse momento, antes da gente avançar no assunto, e eu vou voltar a abordar, porque vai ser o assunto do programa, mas nesse momento nós temos que parar para pensar o seguinte: nessa hora nós precisamos tentar anular uma das leis máximas da natureza. Todo mundo aqui na bancada que estudou física e estudou física, todo mundo aqui conhece aquela famosa lei que diz: a toda ação corresponde uma reação de mesma força, mesma intensidade, porém em sentido contrário. Eu acho que o país tem que anular essa lei da física no comportamento social. Porque imediatamente ao atentado começaram a surgir as mensagens de ódio na internet. E essa não é a solução, esse não é o caminho. Vamos punir o responsável e a coisa para por aí. Acho que não se deve avançar na pregação do ódio. Isso tem toda a razão. Roberta? Eu gostaria de contribuir com o que a bancada já está oferecendo essas reflexões, no sentido de que está muito claro que a violência não traz resultados nenhum positivo, em nenhum aspecto, seja para um lado, seja para outro. Muitas vezes a gente está vivendo um momento onde há desemprego, há dificuldades, o dia a dia das pessoas é um desafio para todas as pessoas que estão no país. Isso não quer dizer que é na política, nas discussões de ideias e até nas decisões que nós vamos tomar no dia do voto, que esse ímpeto, que essa emoção é o embasamento das decisões. A gente precisa usar até o futebol, o esporte, momentos de lazer, muitas vezes para jogar essa energia, essa agressão, essa vontade de estar correto, de ser ouvido, de fazer valer. Eu entendo que a sociedade está clamando urgente por um olhar, por alguém que fale por todos, que resolva essa situação. Mas não é na agressão, no ódio e principalmente na falta da democracia. Que a gente use esse fato para entender o quanto essa eleição precisa baixar a bola, diminuir a ansiedade, aceitar as diferenças, escutar o contraditório. E vai lá e vota. Vota em quem tu acredita, seja quem for. Avalia teu voto, toma consciência do voto. Não vote em branco, não anule seu voto. Aproveite agora para dar uma olhada melhor nessa situação. Sai de cena. Se puder, acalmem-se e olhem a situação de cima um pouco. Porque esta situação está mostrando que agir com emoção, no ímpeto, querer ter razão, nem sempre é o melhor. Muitas vezes é preferível perder a razão, não ter nenhuma razão, deixa o outro ter razão. E segue, faz aquilo que tu sente, vontade, na hora do voto. Eu acho que isso é muito importante, acalmar os ânimos. Nem para um lado, nem para o outro, nem para quem está no meio, porque, afinal de contas, isso realmente mexe com a sociedade. Luciane, a Luciane e eu estamos de par de vaso. Hoje estamos combinando. Mas é que nós vamos cantar hoje, depois que a gente sair daqui, a gente vai fazer um show, as Irmãs Blue. Maggie Lu. Depois vou até registrar esse momento único. Não tem os Blues Brothers? Tem os Blue Caps. Tem as Blues Brothers, tem as Blue Sisters. Blue Sisters. Bom, o que eu sinto é que, na verdade, primeiro, nada justifica o que aconteceu e essa medida, tá? Mas o que eu vejo a população se debatendo é com essa insegurança jurídica que está norteando essa campanha.
alguns candidatos sendo acusados pelo Ministério Público, outros já com ação ajuizada. A gente tinha até o início dessa semana uma possibilidade de um candidato que está hoje preso, sendo que não nomeou ainda o seu substituto. E mais uma coisa, saíram as pesquisas ontem dizendo que num dia o Partido dos Trabalhadores estava em primeiro lugar. Não importa quem fosse, mas no outro dia ele cai, né, cai radicalmente na figura do seu possível substituto. Isso traz para a população, que já está com uma dificuldade imensa de fazer as suas escolhas, torna ainda mais difícil. E o que esse tipo de coisa acaba acontecendo? Por exemplo, as campanhas eleitorais com um enfoque, com um viés muito apelativo na figura do possível presidenciável que está preso, também mexe com aquelas pessoas que acreditam, bem ou mal acreditaram no governo dele, que defendem o governo dele, e hoje vem aquilo todo desabando. Então, eu pediria que realmente o Partido dos Trabalhadores tomasse uma decisão, nomeasse elegesse um candidato para participar dessas eleições, tornasse isso claro, que o Judiciário definisse quem pode ou não concorrer. Hoje, casualmente, o Bolsonaro foi aprovada a candidatura dele, né? Hoje, por e o Fachin coincidência do destino. E o Fachin negou o pedido. Então, assim, as coisas têm que ficar mais claras, mais tranquilas, para que o cidadão consiga também ter tranquilidade na condução dessa eleição. Eu acredito que é um reflexo trágico do que a gente já vem vivendo e não é de hoje. Existe uma polarização no nosso país. São aqueles que a gente chama de extrema-direita e são aqueles que são chamados de extrema-esquerda. Então, e tanto de um lado quanto de outro existe ódio, isso a gente não pode negar. E o ódio é plantado, não é plantado só para um lado ou só para o outro, o ódio está sendo plantado absolutamente todos os dias, através das redes sociais. Qualquer manifestação que se dê e que a pessoa se sinta ofendida, ou que a gente não gosta de determinada pessoa, a gente já é agredida, como se a gente fosse a última pessoa do mundo. O que não pode acontecer? Bom, aconteceu uma coisa trágica, absolutamente imperdoável, e essa pessoa vai ter que pagar, vai ter que responder à justiça, e já está presa e vai responder à justiça, mas agora é hora de respirar fundo e perceber que esse caminho não estava dando certo. Carla. Que isso não pertence ao brasileiro, que isso não pertence ao Brasil. A gente sempre foi um povo tão ameno, tão feliz, e que agora a gente está com esse ódio dentro da gente, tanto de um lado quanto do outro. Então, assim, um pouco mais de calma para analisar, as gurias já falaram isso. Tá certo que é um momento muito difícil também de ter calma, porque um louco invade uma passeata no meio de um monte de gente que estava a favor e esfaqueia. Então, é realmente um momento muito complicado do nosso país. E os nossos presidenciáveis também se declararam a respeito, né, do episódio durante o dia. Fernando Haddad, no seu Twitter, colocou: repudio totalmente qualquer ato de violência e desejo pronto restabelecimento a Jair Bolsonaro. Geraldo Alckmin: política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Qualquer ato de violência é deplorável. Esperamos que a investigação sobre o ataque ao deputado Jair Bolsonaro seja rápida e a punição exemplar. Guilherme Boulos: soube agora do que aconteceu com Bolsonaro em Minas. A violência não se justifica, não pode tomar o lugar do debate político. Repudiamos toda e qualquer ação de ódio e cobramos investigação sobre o fato. É engraçado que todo mundo repudia o ódio aqui, mas todo mundo plantou ódio até agora. Essa aqui é a grande verdade. O Henrique Meirelles: desejo pronta recuperação a Jair Bolsonaro, lamento todo e qualquer tipo de violência. O Brasil precisa encontrar equilíbrio e o caminho da paz. Temos que ter serenidade para apaziguar a divisão entre os brasileiros. E assim por diante eu vou lendo durante o programa. Tá, quais são os outros? João Amoedo, deixa que eu tenho aqui, João Amoedo. Lamentável e inaceitável o que aconteceu e clama para que o agressor sofra as devidas punições. A Marina diz: este ato configura um duplo atentado contra a sua integridade física e contra
à democracia. E o restante eu acho que a Carla já disse. Ciro Gomes, tu já dissesse? Manuela Dávila e João Dória. Manuela Dávila e João Dória. A eleição deve ser espaço de debate de alternativas para o nosso país, não de ódio e violência. Lamentável episódio envolvendo o candidato à presidência Jair Bolsonaro hoje. Condenamos ataques a qualquer candidatura. A violência e o ódio não servem para o Brasil e nosso povo. João Dória, transmito a minha solidariedade ao deputado Jair Bolsonaro e aos seus familiares. Eleição não se faz com agressão. A covardia de um ato que agride um candidato deve ser condenada com veemência. Pois é um ato covarde. De fato, é um ato covarde. O que nós temos que prestar atenção é o seguinte: seja quem for que ganhar essa eleição, vai governar o Brasil. Ele precisa ser o presidente de um lado, da esquerda, da direita, do centro. Se eu votar, eu vou votar se Deus quiser. Se o meu candidato não vencer a eleição, o que eu vou ficar torcendo? Que seja quem for o que ganhou, porque a maioria decidiu que ele é o melhor, também atenda às necessidades e, dentro do possível, faça com que eu possa continuar a minha vida. Nós estamos num país desesperado por decisões importantes. As pessoas estão sem emprego, sem justiça social, porque estão na fila da saúde, morrendo por falta de saúde, de segurança. Então, os ânimos estão alterados, por um lado, fruto de uma tomada de consciência do nosso país daquilo que é nosso de direito. É direito a gente nascer e ter todos aqueles direitos da Constituição, não é? O correto é isso. A gente deveria ter uma segurança dentro do possível, ok. Nós deveríamos ter a nossa saúde disponível. Nós deveríamos buscar atendimento particular de saúde por uma decisão pessoal, não por uma necessidade. A gente paga impostos e não tem um retorno. Então, é natural que a sociedade esteja indignada. Esta indignação da sociedade, pessoalmente, eu acho positiva. O que a gente faz com a indignação é que nós temos que ter inteligência para que a gente tome decisões inteligentes e não reativas. A gente não deve reagir, a gente deve agir. Qual é a diferença entre reagir e agir? Quando a gente reage, a gente está dando poder a quem está agindo no todo, na frente, fazendo atitudes. A gente está sendo reativo. Então, o outro está comandando. No momento que a gente age, a gente está observando a situação e tomando uma decisão com consciência. Então, Brasil, acalme-se. Vamos conseguir sair dessa. Vamos aqui lembrar os nossos telespectadores que não concordam muito, principalmente com as mocinhas da bancada. Boa noite, bancada. A facada não foi no candidato que semeia ódio e colheu ódio. Foi na democracia, é o que diz o André Lacerda. O André Lacerda acho que demonstra a ideologia até na participação dele. Porque quem começou pregando ódio no Brasil, seu André? Dá uma lembradinha? Vai lá no YouTube e procura assim, coloca algum. Mas não são todos, Gustavo. Então, cuidado quando o senhor fala em pregar ódio, porque eu vi muita gente usando isso como argumento, como se o Bolsonaro merecesse uma facada porque quer lutar contra. Não, ninguém merece, nem mesmo a sua turma, viu? Ninguém merece, claro que não. Não se faz política com ódio. Ele disse que essa facada é o resultado do ódio que semeia ódio, tá? Mas que é, na verdade, uma facada na democracia. Foi isso que ele disse. Exatamente, eu não entendi. Eu também não. A reação do Gustavo eu também não consegui entender. Nem eu, mas eu entendo que o Gustavo Vitorino fala, sabe por quê? Porque aquele senhor Stedley, o que ele fazia, Vitorino? Ele não pregava isso? Total. Pregava total. Vamos entrar na fazenda dos caras, vão matar eles, vão matar os bois, vão fazer churrasco dos bois. Ele pregava isso que aconteceu hoje. Tem um candidato Foi que não prega. Que pregava o MST. Mas não isso tem uma realidade. Então tem um candidato que prega a mesma coisa na cidade? Tem. E é candidato. Tem. Vamos lá, William Machado. Bolsonaro diz que vai jogar duro contra a bandidagem. Dá um jeito na segurança pública, mas não consegue garantir nem a sua própria segurança. E sofre uma facada numa falha enorme de sua equipe de segurança. William de Canoas. Mas o Bolsonaro, William, ele é apenas um candidato. Hoje ele não é nada, ele não tem poder nenhum sobre eu, sobre ele, sobre você. Ele está dizendo que se for presidente, ele vai pregar segurança. E ele está questionando a segurança. Mas aconteceu até com o Kennedy, uma vez em Dallas. Isso. Olha aqui, a Dona Lídice Fonseca, nossa telespectadora assídua, ela tem uma opinião sobre isso. Ela diz assim, este tarado não tem partido político. Ficou muito claro. Deste tipo de gente, ninguém está livre, infelizmente. Mas
Bolsonaro pregava também ódio e pessoas de cabeça fraca se aproveitam da situação. Esperemos que o povo tenha calma e digamos não à violência. Mais um que tenta atribuir a responsabilidade ao Bolsonaro por ter parece que levado ele uma tem facada. culpa, ele está levando porque é segurança para nós e tem que levar uma facada. Isso aí é esquerda encabulada. Mas não é, gente. Nem todo mundo pensa como a gente. Exatamente, então ele tem razão de novo. Sim, mas é a esquerda encabulada, que fica, pois é, pregar ódio, pregar ódio, pregar ódio. Mas tu acha que só um lado pregava ódio? É. Eu concordo contigo que esse lado que tu acha que só ele que prega ódio, ele começou antes e que ele é muito mais raivoso. Eu concordo contigo. Agora o outro lado não prega ódio. Tá, vou repetir a lei da física, quer? Não quero saber. Nós, a lei da física não é a toda ação corresponde uma reação. Mas a sociedade está se defendendo. A sociedade está se defendendo. Não é a sociedade. Nós estamos falando do embate entre candidatos. Não é a sociedade. Sim, mas quem... Para um pouquinho. Carla, se alguém prega ódio contra você, você devolve com flores? Não, você reage, você se defende. E daí está sendo reativo como a nossa doutora então aqui. Ele está concordando até com os telespectadores que é ódio. A toda ação corresponde uma reação de mesma força, mesma intensidade. Tá bem. Aqui no WhatsApp, então, não tendo nada a ver com o que a gente falou até agora das pessoas serem mais calmas e tudo mais, as manifestações são bem severas. Boa noite, bancada mais inteligente do Rio Grande do Sul. Quero ver se os direitos humanos vão aparecer para defender o meliante, Maria do Rosário e João Willis. Lê Carla, Cristiano Bernardes, da cidade de Viamão. Apavorados? Claro que não. O ódio dos petralhas contra o Bolsonaro era visível. Andréa Gonçalves. Vergonha-se, senhor Vitorino. Sempre à esquerda. Não tenho nem adjetivos. Há 4 anos o senhor está no programa e há 4 anos o senhor planta o ódio contra a esquerda. Quem é essa? Bolsonaro é louco e violento. Logo atraiu um louco e violento. Física, meu amor. É o Rômulo. Tá, seu Rômulo. Enquanto nós estamos falando, só para aquelas pessoas que não viram e tal, nós estamos reproduzindo as imagens do momento do ataque ao Jair Bolsonaro. Tá, seu Rômulo, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, seu Rômulo, que talvez o senhor não tenha percebido. A reação do candidato é exatamente um motivo que o leva a liderar as pesquisas. A população não aguenta mais a violência e a corrupção. E se a culpa é da esquerda ou não, eu quero colocar uma coisa para o senhor. Quem começou pregando a violência no país, praticando a violência no país? E esse cidadão, o seu bispo de Oliveira, se o senhor não sabe, as fotos já estão na internet. Ele tem foto ao lado do Lula, ele era afiliado ao pessoal de Uberaba até 2014, esse cidadão que está aí. As fotos estão na internet, tá todo mundo vendo. O senhor acessa o site, as páginas dele no Facebook, o senhor vai ver lá as fotos e vai ver que ele é da esquerda, ele não tem nada da direita, isso é maior verdade. Mas ninguém diz que ele não tem. Claro que ele não foi. Na real foi. Eu estou respondendo a esse rapaz aí. Tem razão, Magda. Na real foi sintetizando tudo isso, um ataque covarde e horrível da esquerda contra um candidato da direita. A real foi essa aí. Carlos Roberto Prates Thomas, e se este louco portasse uma arma de fogo, teríamos um cadáver neste momento. Foi o que aconteceu com o Bob Kennedy, com John Kennedy. Tem toda a razão. Vamos dar uma aliviada, porque hoje nós vamos falar sobre isso. E aí, programe-se hoje está aqui conosco. Vamos lá. Sobre esse triste acontecimento, só queria comentar que é muito lamentável, que nada justifica e que, como o Vitorino disse, esse cara é completamente maluco. Sim, maluco. E eu tava vendo aqui uma notícia. Quer aparecer, tá aí, tá aparecendo. No boletim de ocorrência ele disse que foi amando de Deus. Exatamente. Completamente maluco. É o homem-bomba. Tem o homem-bomba e o homem-faca. Foi a mesma coisa. Alá me mandou. Alá me mandou. Eu vou acreditar que é Alá. Mas vamos a uma informação cultural. Isso. Começou nessa quinta-feira a 10ª edição do Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, na Serra Gaúcha. E até o dia 16 de setembro, quem visitar a cidade vai poder curtir 20 estações de comida de rua, cervejarias e bodegas de vinho. O evento também conta com oficinas e workshops com entrada franca ali na Rua Coberta. E este ano, o Uruguai é o país convidado. Então, os chefes uruguaios vão ser os responsáveis pelos jantares harmonizados nos restaurantes da cidade. Então fica a dica até para o feriado, para o final de semana, e o evento vai até o outro final de semana ainda. Muito bem. Fala, por favor. Uma coisa intrigante.
Vocês viram como nessas eleições a figura do crime está presente, do processo criminal, seja o de colarinho branco, seja para aqueles mais elitizados, seja para aqueles menos elitizados, o crime mesmo através de armas brancas. Então, é uma coisa muito peculiar que a gente está vivendo esse ano nas nossas eleições. Mas é resultado da nossa história. Por anos e anos nós terceirizamos, vamos usar a palavra, a política e a consciência e tomada de uma série de decisões para os outros. E a gente foi vivendo a nossa vida. Agora que chegou nessa crise institucional que está o nosso país, de moral, de princípios, na política, na economia, a Lava Jato está aí apresentando aberrações todos os dias e a sociedade sem emprego, sem dinheiro, quer dizer, cria todo esse mecanismo. Então, é natural e graças a Deus, por um lado, que a situação até então está nas vias judiciais, resultado de que a democracia e as suas instituições estão dando certo. Tem uma manifestação de um telespectador que diz assim, mostra o vídeo do reitor da faculdade, diretor da faculdade do PSOL, que um dia disse que cidadão de direita bom deveria morrer com um tiro na cabeça. Ele disse exatamente que cidadão de bem, mesmo sendo de bem, merece uma bala na cabeça só por ser de direita. Esse é Roberto do PSOL e reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que coincidentemente teve 4 incêndios na gestão dele e pediu uns milhõezinhos, né? E aí agora pegando as outras coisas que foram ditas aqui, que é o próprio assassino. Não é assassino, mas uma criminoso, né? Um criminoso. Disse que amando de Deus. E aí diz o nosso telespectador Magno César, para aí, o Lula não é o Deus da esquerda? Então o cara não tá maluco. Bem apanhado esse. E aqui, ó, o nosso telespectador tá muito bravo, o seu Marcos Medeiros de Bagé. Já mandou 2 ou 3 e-mails. Com todo respeito, mas discordo das mocinhas bonitinhas da bancada. Esse politicamente correto que vocês pregam é que acabaram com a sociedade. Eu não sei, ele usa um nome muito desagradável para a pessoa que esfaqueou o presidente, deve ser interrogado em um quartel do Exército, pois a Polícia Mineira não garantiu a segurança do Bolsonaro, mas foram ultra rápidos para livrar o próprio indivíduo dos correligionários do presidente Bolsonaro, fora geração Nutella. Marcos Medeiros de Bagé, ele faz uma associação bem apropriada, né? Para tirar o cara foram muito rápidos. Agora, para proteger o Bolsonaro, nem tanto. O Raman de Montenegro também faz uma leitura bem interessante. Carla, em primeiro lugar, eu repudio o ato criminoso deste indivíduo. Mas percebam que o indivíduo foi pego e imobilizado pelos pró-Bolsonaro. E estes não lincharam o indivíduo. Isso mostra que a direita não é tão raivosa quanto a esquerda. Se fosse com Lula, acredito que o indivíduo já estaria morto. Isso ele tem razão. Não arrebentaram a cabeça do rapaz lá só porque ele passou na frente com a bandeira do Brasil lá? Exatamente. Na frente do presídio, em Curitiba. Não, aquela vez que o Lula estava para ser preso e se escondeu debaixo da mesa lá no Sindicato dos Metalúrgicos, lá em São Paulo. Sim. Aí também o rapaz tinha nada a ver com isso, passou na frente com uma camisa do Brasil, apanhou. Verde e amarelo, e na frente do presídio também as manifestações eram muito violentas. As pessoas não podiam passar pela frente, que eles sacudiam o carro e tudo mais. Nós não podemos também esquecer, já que estamos falando de violência, que hoje ladrões, criminosos atacaram a segurança do Hospital Conceição, ali no bairro Cristo Redentor. Houve uma tentativa de roubo, né, a vigilantes de uma transportadora que traziam justamente malotes de dinheiro bem no início da tarde desta quinta-feira. O que resultou num vigilante atingido nos 2 braços, 2 mulheres que também se feriram no tiroteio, que teria envolvido pistolas e armas longas, e uma das vítimas foi atingida na nádega e outra na perna. Obviamente que nenhum corre risco, né? Mas os três usavam máscaras cirúrgicas e esperaram os vigilantes entrarem no saguão, utilizando uma entrada secundária do Hospital Conceição. Não levaram nada, mas o tumulto que causou pessoas feridas e poderíamos ter tido pessoas até mortas. Ou seja,
é a tal da impunidade. É o prende e solta que faz com que essas coisas aconteçam dessa maneira. Um prende e solta, um judiciário moroso, né? Que, por exemplo, nesse caso da Lava Jato, a gente tem um primeiro grau eficientíssimo, um segundo grau com o desembargador Gebran aí fazendo um trabalho brilhante e no Supremo essa instabilidade toda. Então, isso também contribui no momento que a gente precisa ter clareza nas tomadas de decisão. Isso também gera muita confusão. Olha, tem uma colocação do senhor João Batista Barreto. Por que vocês não comentam que nesta mesma pesquisa Bolsonaro perde para quase todos no segundo turno, além de ser o candidato mais rejeitado? Fica feio dar só a metade da informação. João Batista de Porto Alegre. O João Batista acho que não viu o programa, porque a Carla leu na íntegra aqui. Na íntegra, deu só o que segundo foi na turno. madrugada, porque ao vivo a gente não tinha informação. E o seu João Batista parece que está na campanha também. Não, mas vamos repetir, porque nem todo mundo assistiu o programa de ontem, então ele traz essa queixa e a gente quer dizer que nós falamos já sobre isso, não estamos escondendo absolutamente nada. Agora, dona Magda, como professor de história, que não tem a ver, não tem nada a ver com o caso Bolsonaro hoje, Luiz Carlos Galan, atentado à presidência na República, morto. Anastácio Somoza, morto em Assunção do Paraguai. Bob Kennedy, John Kennedy, morto. O que tinha em comum essas 4 pessoas? Os 4 eram da direita. Quando tem um assalto ou tentativa de assassinato de um candidato, ele é sempre um esquerdista. Você prova a história prova, porque a direita usa golpe de Estado, tudo bem, mas nunca usa essa tática desesperada de matar um candidato véspera de umas eleições da República. Isso é típico da esquerda. No caso colombiano, a esquerda com narcotráfico. Que sabia que o Luiz Carlos Galan ia fazer uma coisa, extraditar todo mundo. Porque é a mesma coisa que eu disser que você é presidente da República e vou extraditar tudo que é traficante perigoso do Rio de Janeiro e São Paulo, Roberta, para os Estados Unidos, que não tem um acordo de extradição. Porque senão o Fernandinho Beiramar ia estar numa cadeia em Miami, que nem foi outro traficante colombiano. É verdade. A direita não faz contra a esquerda, agora a esquerda atenta contra a direita. Isso é real. O El País colocou que o Bolsonaro foi apresentado em primeiro lugar nessa pesquisa, mas também indicou o índice de rejeição do candidato e também colocou ele como de extrema direita. E o Le Monde, da mesma forma, colocou o vídeo e tudo mais, todos compartilharam o vídeo, porque, aliás, na época que a gente vive, tem ângulos de todos, os lados. Todo mundo tá todo mundo filmando, tá todo mundo colocando. E ele coloca também o candidato Bolsonaro como de extrema direita. Enquanto isso, nesse dia de hoje também morreu um grande astro do cinema, Burt Reynolds, que, para quem não lembra, um dos filmes que eu acho que é o mais emblemático é o Agarre-me Se Puderes. Burt Reynolds estava com 82 anos e, segundo o que foi comunicado pela sua família, ele sofreu um ataque cardíaco fulminante nesta quinta-feira. Mas ele já vinha desde o ano de 2010 sofrendo alguns problemas de saúde. Foi o primeiro homem a ser fotografado numa revista. Um clássico das aventuras dos anos 70, Agarre-me Se Puderes, ele e a Sally Field. Direção do Sam Peckinpah, um belo filme, bem divertido, uma comédiazinha leve. Bacana, né? Pra assistir domingo à tarde, quando não tiver futebol. Tem outras aqui, outras comédias românticas, como Encontros e Desencontros, que ele estrelou, e A Melhor Casa Suspeita do Texas, em 82, e Amigos Muito Íntimos. Então, ele estava doente já fazia algum tempo, e nesta quinta-feira ele se despediu. Foi um grande ator. Eu queria seguir no assunto um pouquinho mais, eu queria tentar entender um pouco a tua percepção. Não, nós vamos continuar falando sobre isso, só que de vez em quando a gente tem que dar uma aliviada. Queria entender um pouco a tua percepção do resultado das eleições, porque voltando ao ponto do índice de rejeição do Bolsonaro, eu acho que ele é muito expressivo. Por exemplo, a questão das mulheres, a representatividade das mulheres de 52%. Eu não acho que este fato possa vir alterar essa percepção que elas têm sobre o candidato. Então, realmente, está havendo uma comoção por parte de todos os brasileiros, e com razão,
Mas quanto a impactos em resultados, o que tu acha, Vitorino? Eu acho muito incerto, porque... Mas eu acho que vai mexer, sim. Eu acho que mexe no índice. Só que assim... Mas a ponto de... Eu já vi é uma coisa que nunca aconteceu. Eu já vi tanta barbaridade em eleição que eu confesso a você, quando a pesquisa é contra a favor, muito antes, pelo contrário, de cima e baixo, eu já não dou mais bola, porque ontem foi dita uma frase aqui brilhante. Não sei se essa era a intenção, mas foi brilhante a frase. Talvez tenha sido por engano. Não, e não fui eu que disse a frase, isso que é surpreendente. Foi dita a frase seguinte: os institutos de pesquisa vivem disso. Eu que disse. Por isso que foi surpreendente. Eu sou brilhante, então. Obrigado. Olha, isso dito por ti é uma honra para mim. Eles vivem disso. Os institutos de pesquisa vivem disso. Então, assim, eles erram 1/3 das pesquisas. E naquelas pesquisas, tipo, eles conseguem errar boca de urna. Boca de urna. Quer mais uma pesquisa aqui do Rio Grande do Sul? Ibope, RS? Vamos lá. Tenho aqui os números, ó. José Ivo Sartori, 25%, Eduardo Leite, 18%, Miguel Rosseto, 14%, Jairo Jorge, 8%, Júlio Flores, 3%, Matheus Bandeira, 2%, Roberto Robaina, 2%, Paulo de Oliveira Medeiros, 0%, Brancos e Nulos, 14%, Não Sabe, 14%. Olha, esses 3 primeiros, eles estão muito próximos. Muito próximos, 25, 18 e 14. Muito próximos, 25 e 18 caiu é quase a diferença. Quem é o 14, Miguel Rosseto? O 14 é o Rosseto. É, o Rosseto, exatamente. Eduardo 18 e o Sartori. Porque a gente sabe que a esquerda, tradicionalmente, tem 1/3 dos votos, né? Que é aquele voto religioso, não importa o que vá lá, eles vão votar. Então, a gente sabe que aproximadamente 1/3 do eleitorado tem sempre um endereço certo. A dúvida fica, se forem os 2 primeiros candidatos para o segundo turno... E a margem de erro é de 3%. Então, tu baixa dos 25, vai para 22 e pra dos 18 sobe para 22. É empate técnico, praticamente. E o Miguel Rosseto, 14, também 3 para cima ou 3 para baixo. Está se tornando mais tensa a disputa. Está bem concorrido. Está bem tensa a disputa. Mas isso aí faz parte da... Como é que é, Magda? Eles vivem disso. Mas é bem posicionado isso que a Magda falou, porque eu estava falando com pessoas que conhecem e estão sempre a par de pesquisas, estudam e convivem com isso. E eles estavam me colocando que as pesquisas que a gente precisa prestar atenção nos números que falam da espontânea. Tenho aqui. Porque quando tu estás com a espontânea, segundo esses pesquisadores, eles dizem que são pessoas que conhecem os seus candidatos e geralmente são fiéis em repassar o voto depois num segundo turno, se há um segundo turno. Então, que isso é bem interessante, assim, eu achei bem interessante, bem curioso essa constatação, porque de fato a gente não consegue aceitar muito esses números. Isso é muito perigoso, amiga, porque nós já tivemos uma eleição aqui neste estado que, para não deixar uma pessoa, ganhar, todo mundo votou numa outra e o candidato que queriam ficou de fora. O efeito manada. Efeito manada. Efeito manada, mas por isso... Isso tem, não é? O tal do voto útil ao perigo. O voto útil, às vezes, é inútil. Eu me detenho muito na espontânea. Isso me chamou muita atenção, esses dados, porque a gente vê as pesquisas e a gente não consegue confiar nas pesquisas, na verdade. E esse dado de observa os números da espontânea. Presta atenção na espontânea. Eu não acredito nenhuma. Vamos ver qual é a espontânea. A espontânea. José Ivo Sartori, 14%. Eduardo Leite, 6%. Miguel Rosseto, 4%. Jairo Jorge, 3%. Matheus Bandeira, 1%. Júlio Flores, 0%. Paulo de Oliveira Medeiros, 0%. Roberto Robaina, 0%. Outros 2, brancos ou nulo, 14%. Não sabe, 55%. A espontânea já muda bastante, hein? 51%. Os 3 primeiros colocados são os mesmos. São mesmos, mas os números baixam o número do Eduardo Por isso que dá mais uma razão de não dar tanta credibilidade à pesquisa e fazer realmente uma análise criteriosa e seguir a sua opinião. Fazer uma análise de todos os candidatos para... www.osul.com.br, onde você tem e terá ao longo das próximas horas, até mesmo depois que nós sairmos do ar, depois que nós sairmos do programa, as informações sobre este assunto de política, sobre política que nós estamos tratando aqui. Até agora,
Entre as manifestações foi a do presidente Michel Temer, que disse que o atentado contra o candidato Jair Bolsonaro é um exemplo de intolerância em campanha. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar o ataque, enfim. Eu achei muito boba a declaração do Temer, sabe? Ele disse assim, entrou em contato com a assessoria do candidato, confirmou que a Polícia Federal está investigando o caso, ele comentou ainda ser intolerável que não haja possibilidade de uma campanha tranquila. Ele é muito teórico e muito blá blá blá. Ele cumpriu tabela. Cumpriu tabela e mal, né? Tem uma coisa acho que cumpriu tabela e mal. Tem uma coisa que está intrigando aí, e claro, aqueles que têm o pensamento de jeca estão aproveitando. Que é o seguinte, nem nos vídeos, nem nas fotos aparece sangue. Não. Então, deixa eu explicar uma coisa que acontece. Um corte de uma faca, um instrumento perfuro cortante, leia-se faca com fio. Quando o corte é pequeno, esse corte é profundo, se você pôr a mão, você estanca o sangue na hora. Não é um talho, um rasgo, é um corte. Ele recebeu uma estocada. Que é profundo. Quando você faz e tira. Foi o que ele conseguiu. Que ele estocou e tirou. E na hora ele levou a mão. Levou a mão. Bom, o que acontece? É possível, sim, que não fique aquela sanguinolência toda. É raro? É. Mas é possível que não fique aquela sanguinolência toda. Agora, eu pergunto o seguinte, nós temos fotos na mesa de cirurgia, nós temos pelo menos meia dúzia de médicos num hospital fazendo uma cirurgia, que fizeram a cirurgia, enfim. Nós temos dezenas de testemunhas, nós temos... quer dizer, desculpe, mas pensar em teoria da conspiração é como acreditar que o Lula não é dono do triplex. Exatamente. Como tem gente que acredita que o Lula não é dono do triplex... Tá feito o negócio. O país foi feito... Tá, agora me explica uma coisa. A Bolsa reagiu muito bem, em alta, depois dessa notícia. Por incrível que pareça, eu acompanhei isso. Ele deu entrada, o Bolsonaro, ele sofreu o atentado por volta de 15 horas e 20 minutos. Ele deu entrada por volta de 15 horas e 40 minutos. E por volta de 16h30 aproximadamente, o filho do Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que tinha sido superficial e que não era perigoso, por causa do tamanho do corte. Porque os próprios médicos anunciaram, isso é 5 a 6 pontos. Mas depois, quando fizeram a radiografia, viram que talvez tivesse que mexer. Não tem como ver. Interno. Eles viram apenas o pequeno corte e isso é... Bom, o que acontece? Quando veio a notícia por volta de 16h30 de que não havia risco, que era um pequeno corte, era superficial, coisa e tal, embora fosse uma informação falsa, o mercado reagiu. O dólar, que estava a 4,14, caiu para 4,097. E a Bolsa de Valores deu um pulo, estava em 0,2 positivo, deu um pulo para 1,87. Indicando o seguinte, de uma forma, digamos assim, atravessada, uma forma controversa, mas deixando evidente de que o mercado, por incrível que pareça, parece que torce ou por uma eleição democrática ou pela vitória do Bolsonaro. Fiquei com essa sensação. Porque a reação do horário, eles têm ali a atualização a cada 5 minutos. Todos os sites têm, né? E o próprio site do Ibovespa tem atualização. É impressionante, por volta de 16h35, houve os pregões dos últimos 30 minutos de pregão, teve ofertas girando em torno de 22% a 25% acima do valor de face das ações. Uma valorização surpreendente. Passou de 76 mil pontos. E o dólar, que vinha a 4,14, de uma hora para outra, sem o governo lançar swap, o governo não se mexeu hoje, não lançou swap, caiu para 4,09. Teve 4 ou 5 ofertas de dólares que chegaram a quase 800 milhões na última uma hora e meia, para realizar acima de R$4, que jogaram o dólar a 4,097. Então, assim, eu não sou economista, não sou analista de mercado, mas eu sei ler. E o que os números mostraram é isso, é que, sim, influenciou tanto o mercado quanto a cotação do dólar. Foi bem... o nosso pessoal, nossos colegas lembram que não havia uma campanha tão pesada e tão tensa
como essa que nós estamos vivendo, a presidência da República, desde 1989. Que foi aquele famoso bate-boca entre o Collor e o Lula, e que o Collor guardou uma carta na manga e criou um fake, né, com ex-mulher de Lula, levou a ex-mulher do Lula e derrubou o Lula na eleição. E o Collor criou um fake, porque na verdade, depois se descobriu que a mulher tinha tido só um relacionamento, era ex-mulher, mas não queria o mal dele, não sei o quê, e aí disseram que realmente ela foi procurada por umas pessoas que disseram que iam ajudar ela na casinha, coitada. Então tem que tomar muito cuidado, porque o fake news não é invenção de agora, não. Começou em 89. Em 89. Começou em 89. Foi o jeito que o Collor ganhou a eleição do Lula. Não é novidade. Carla. Boa noite, bancada. Vitorino, você foi implacável. O ódio tem sido pregado há muitos anos, diz o professor Marino de Viamão. Carla, boa noite. Ódio entre os dois lados. Carla, acredito e sabemos que isto é apenas nas bases, porque os líderes, obviamente, em segundo turno ou após as eleições, certamente se unirão ou irão se calar em troca de cargos e pastas. Quem pensa assim é o Luciano de Guaíba. Os fake news eles não aguentam, né? Claro que eu não posso dar o nome quando uma candidata aí, mas diz que segundo a candidata no seu Instagram não, o Twitter atentado violento de Bolsonaro com a barriga contra um trabalhador que pacificamente afiava sua faca no braço. A leitura. Olha aqui, ó. Boa noite, diz o Jorge Vanderlei Pedroso da Silva. Como pode, um mês atrás, Bolsonaro estava à frente disparado? Foi só a candidatura do ex-presidente Lula ser rejeitada e o Bolsonaro despencou. Não acredito nessas pesquisas. Bem-vindo ao clube, senhor Jorge Vanderlei. Adorei. E o Dilon Camilo diz o seguinte: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Primeiro foi a tentativa de agressão a uma mulher na Câmara dos Deputados. Depois, tiros na caravana do Lula. Um reino nas mãos de uma política mostrando muita agressividade contra seus adversários. Tudo isso com a complacência da grande mídia. Diz um ditado antigo: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Dilon Camilo. Você é para justificar. Seu Dilon Camilo também, vou te contar. Você é para justificar, né? porque ele pede chuva com vento. Porque esse agressor é da esquerda. Tá, o Facebook tá aí, né? Eu tô falando, o Instagram tá aí. Então, uma desculpa, nada a ver sua. O senhor é um grande CPF para mim. Carolina, Luciane. Na verdade, eu só queria compartilhar com os telespectadores uma notícia boa para o Rio Grande do Sul, que a gente vai, na verdade, sofrer um impacto positivo da briga que está acontecendo entre Estados Unidos e China. China declarou que vai parar de importar a soja dos Estados Unidos. E isso, para nós, do Rio Grande do Sul, é uma notícia boa, no sentido de que vamos pular de 50,9 milhões de toneladas exportadas para a China para 71,06 milhões de toneladas. 33% a mais. Então, eu acho que... Fantástico. Muito bom para... Excelente notícia. Vamos continuar nessas notícias boas, acalmar um pouco os ânimos. Alice. Estão abertas as inscrições para o concurso fotográfico Prix Foto Aliança Francesa 2018. Essa competição oferece como prêmio um pacote de viagem de uma semana a Paris para o primeiro colocado, com direito a acompanhante. E segundo lugar, leva uma viagem para o Rio de Janeiro. O terceiro ganha uma bolsa de estudos em francês. Os interessados devem enviar 10 imagens inspiradas no tema Mas Onde Está a Água?, que é sobre a importância da água no nosso cotidiano. E podem participar tanto fotógrafos profissionais como os amadores, até o dia 7 de outubro. E as inscrições não têm custo e podem ser realizadas pelo site prixfotoaf.com.br. E depois os portfólios vencedores, eles vão estar numa exposição itinerante pelas escolas da Aliança Francesa, tanto do Brasil quanto de outros países. Que bom, bacana. Olha aqui, ó. O nosso telespectador Carlos Pereira diz o seguinte. Nós estamos falando agora sobre a Bolsa. Ele diz: a Bolsa subiu após a informação de que o ferimento em Bolsonaro era superficial. O mercado entendeu que após o atentado, Bolsonaro vence no primeiro turno. É exatamente não é isso. É exatamente isso. É uma tese, né? Não, assim, ok, mas muitas pessoas têm essa tese.
Acredito também, não sou nada analista de mercado, nem nada parecido, mas acredito, Gustavo Vitorino, que mais do que apoiar Bolsonaro, eles vibram com a não possibilidade da eleição de alguém de esquerda. O que a Bolsa, esse mercado não quer é alguém de esquerda de novo comandando o país. Porque arrebentaram o país em 14 anos e, na verdade, o mercado não tem ideologia, o mercado cuida só do seu bolso, né? E a gente sabe que, historicamente... Exatamente. Viu o que o presidente da Venezuela fez hoje? Aumentou os impostos. Só que é o seguinte, as pessoas estão achando graça. Ele vai cobrar imposto de quem? Não tem de quem cobrar imposto. Vai cobrar imposto na Venezuela? De que imposto de renda? Que renda? É uma atitude desesperada. Como é que você vai cobrar imposto de renda de quem ganha $3 por mês? Né? Impossível. Olha aqui, ó, Bolsonaro está sendo vítima do seu próprio veneno, pois mesmo por várias vezes faz discurso odioso e preconceituoso. Ele está sendo vítima da sua frequente ira, embora reprovável o fato ocorrido, e não podemos atribuir a alguém. Foi um ato isolado. Parabéns pelo programa, Mário Lima. E também tem seu outro... Mário também é... O Mário mas esse Mário é teu amigo. É aquele. Não é amigo de outras pessoas. Não, o Mário do Mário. Falando em amigo, falando em pessoas, é claro que nós ficamos envolvidos completamente com esse episódio do atentado, da agressão ao Bolsonaro. E esquecemos de dizer para vocês que o nosso querido Ruschel não está presente hoje, ele não foi ferido, não houve nenhum atentado contra a pessoa dele, apesar de famoso como ele é e como está, mas ele está... Ele não parou. Ele está com o rosto inchado, enfim, sabe como ela não vai aparecer com o rostinho inchado. Então nós esperamos que amanhã ele esteja de volta aqui conosco. Tomou um gancho de esquerda, patroinha. Eu gostaria também de agradecer ao senhor Antônio Alves, que nos presenteou com um pão maravilhoso. Feito por ele, né? Feito por ele, coisa mais querido. E nos deixou aqui para ti, para Carla. Muito obrigada. Vamos prová-lo com muito carinho. Hoje está garantida. Tu viu, Chicão? Não. O Vitorino não ganhou. Então quer dizer que o Antônio não pode ganhar o obrigado nosso. Como é o nome do rapaz, hein? Somos nós que dissemos obrigado. Não precisa nós podemos malhar o Antônio. Não. Discriminação. É discriminação. Ele é muito querido. Seu Ele Toninho, perguntou qual era o tipo do pão que nós íamos gostar mais. O que se come, seu Toninho? É o sabores. E com certeza vamos apreciá-lo. E vou deixar um pedacinho para cada um de vocês. Eu não vou deixar nada do meu. Eu não vou deixar nada do meu. Não vem com essa. Não vai deixar, porque ele está em cerveja até Toninho, hoje. O Gustavo tem cerveja e não nos convidou e não fez nada. Seu Toninho, Mãe premiada. eu quero pedir uma coisa pro senhor. O senhor, por favor, eu e o Chicão gostamos de pão que se come. Qualquer um que se coma, tá bom, tá? Semana Muito que vem. bem. Agora... Deixa eu só dar um recado aqui, Magno, eu também importante. depois vou dar. Amanhã, às 10h30 da manhã, acontece a 51ª edição do Grenal do IAPI, ali no campo do Alim Pedro. Ali em IAPI, 10h30 da manhã, amanhã, 2 ex-profissionais do Grêmio de um lado, 2 ex-profissionais do Inter de outro lado. É bem bacana, participe. Olha aqui, ó, nós queremos mandar em especial, em nome de todos nós, que eles amam toda a bancada, um beijo enorme, não toma minha água, que eu vou ficar com sede. Essa é tua? Não, e ela vai colar. Tá lá dela. Não, ele veio sorrateiramente pegar minha água. Querida, mas isso aqui virou... Beijo. Venezuela, sabe? Beijo. É pão, é água, tudo pra nacional. Núbia Link. Tudo nacional. Quietos. Pra Núbia Link Cara, não e ganha pro nada Sérgio Link, que amam a bancada. Eu, quando sento lá do Chicão, eu tenho que ficar assim. Atualidades A Venezuela. atualidade Olha aqui, ó. E o nosso telespectador aqui, anunciante, o Alexandre Lauda Center Erótica, ele diz assim, para desopilar, a Roberta não leu a mensagem da produção. Hoje o figurino era um de preto e um de azul alternadamente. E é verdade que é um de preto e de azul, de preto e de azul. E a Roberta não leu a mensagem da produção. Eu, Vitorino, chegamos a ser hermafrodita agora, né? Que o Lau dizia, tu, a Roberta e eu, Vitorino, nós somos o quê? Não, é da meio, cor. nós somos meio a meio. Tá, mas pela cor, nós somos meio a meio. Então. Não, mas não. Vamos de novo. Eu sei. Ele não eliminou uma ninguém. preta, Lado uma é branca. preto, azul, preto. A outra botou cinza, Mas a outra mulher e eu, Vitorino, estamos no pacote. Ah, bom, aí é outra coisa. Tu tá querendo ser mulher, é outra coisa. Não, ele quer botar. O nosso telespectador botou assim, ó, o Gustavo Vitorino, tu emagreceste? Ah, não, esqueci, ele tá de preto.
Mas ele tá mais magro. Como é o nome do rapaz, hein? Tá mais magrinho. Não sei quando Ô, tio, eu presta tirei a atenção. foto, não tinha nome. Presta atenção no serviço. Mas Olha tá aqui, mais ó. magrinho? Não, eu tô. Tá, mas Na verdade, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô só regrando, porque a alimentação não é necessariamente a quantidade que você come, mas a forma e a periodicidade. Também. E o amor dia também sim, tem um dia dessas não. coisas, né? O amor Muito sexo. Sexo selvagem, que ele diz que ele faz. Pô, então eu tinha Falando- 134 Tu quilos. vai falar de sexo? Vou falar de amor. Ah, tá. Não, tô brincando. Não, tomamos um susto, cara. Então vamos, né? Porque é um assunto interessante. Se é um assunto interessante, né? não importa a hora. Gosta. Na verdade, a corte da Índia tomou uma decisão importante hoje quanto a discriminação, passar a não discriminar a homossexualidade. Descriminalizou Descriminalização. Obrigada. o homossexualismo na Índia. Foi muito Exatamente. legal. E é importante colocar que antes era considerado caso de prisão perpétua. Imagina nos dias de hoje. Então, parabéns à Índia. Tem um filme interessante que conta a história do verdadeiro criador do computador, O Jogo da Imitação, estrelado pelo Benedict Cumberbatch, aquele ator inglês que é shakespeariano, é um jovem, um cara espetacular. Que é o Doutor Fantástico, quem assiste filme de aventura. O Benedict Cumberbatch faz um personagem muito interessante, Magda, de um professor de Cambridge que foi o verdadeiro criador do computador. Só que o filme é muito interessante, não vou contar para vocês, muito menos o fim, mas ele era homossexual e na época, apesar de todas as conquistas, ele foi discriminado porque era homossexual. Porque na Inglaterra dos anos 40 era crime. Olha aqui, ó, tem um e-mail muito bacana que é da Alexandra Silva. Ela diz assim: quero parabenizar o programa pela novidade com a Alice. Muito interessante, muito caprichado e muito melhor. A Alice, além de simpática, é a mais sortuda de todos da bancada, porque ela consegue dar o seu recado sem que o Vitorino interfira. KKK, beijo a todos. Alexandra Silva. Dona Alexandra KKK, eu também adoro a senhora, viu? Parou com o KKK. Eu também quero KKK igual a Alice. Olha aqui, ô KKK, o seu Paulo Leitão diz o seguinte sobre tudo que está acontecendo. Olha o respeito. Simples e prático. Está na hora de mexer nas leis, Gustavo Vitorino. Mas há muito tempo, né? Pois é, mas... Há muito tempo que a gente diz. Código Penal. A Mari de Guaíba diz assim: boa noite, dona Magda e dileta bancada. Lamentável o ato deste energúmeno. Fazia anos que eu não ouvia a palavra energúmeno, mas ela é muito boa. Atentar contra a vida de um ser humano é inconcebível. Mas elevar Bolsonaro à categoria de mártir é de cair os butiá do bolso. Eleger um homem. Putz, brincadeiras à parte, espero que a justiça deste país funcione. Se não estiver muito ocupada julgando as demandas do Lula. Beijo a todos, Mari de Guaíba. Cara, leva uma facada, o que é então? Ele é bandido, ele é um mártir. Está defendendo o Brasil. Se cair pro Gilmar Mendes, está na rua, né? Celso de Mello rejeitou o pedido de Lula para manter a candidatura. O pedido tinha sido feito em sede de liminar, ele disse que não poderia ser feito dessa forma. E para relembrar, o Fachin também negou o pedido do ex-presidente Lula da Defesa. Em sede liminar, ele queria que anulasse a decisão do TSE e o Fachin, assim como nós conversamos ontem, graças a Deus. Ainda bem. Manteve a decisão do colegiado. Recobrou todo o país Ele manteve a a decisão sanidade do colegiado. O Alessandro Toledo diz assim: o Brasil agora será uma panela de pressão, por mais que se fale em paz. Acho que ele pegou tudo que vocês estavam falando. Saiba que isso será o início de um novo rumo para as eleições e muito ódio virtual. A partir de hoje é esquerda versus direita. Se fosse em outros tempos, passaria com a internet. Só tende a essa panela de pressão estourar. Quer ver? Eu odeio esses comunistas, gente maldita. Eu odeio esses comunistas, gente maldita. Globo e esquerda malditos, morte aos comunas e etc, etc. Comuna e tudo isso, aquilo.
vocês dão muito papo para o Dilon Camilo. Ah, deixa reclamando. Dilon é tão querido. A Magda tem os esquerdinhas de estimação dela. Mas não é, aqui todo mundo tem que falar. Nós não somos os donos da verdade. Esse programa, mas que o ele é sucesso porque ele é feito por nós e com os telespectadores. Então, o que os telespectadores dizem tem que ser respeitado. A Maria do Rosário vai visitar o Bolsonaro agora. Ponderada, mas não. Tu não dá opinião ponderada. Me deu a facada. Não, tu não dá opinião ponderada. Aquela que tem razão, Maria do Rosário vai visitar o cara que deu facada no Bolsonaro, não o Bolsonaro. Óbvio. Eu também concordo. Que palhaçada essa gente. Bancada querida, impressionante essa esquerdalha. As manifestações são ridículas. Essa pesquisa desse instituto é altamente duvidosa. Adoro o Chicão e gosto quando o Vitorino ataca essa esquerdalha. Vitorino é uma atitude máxima agora. É contra a esquerda. Chicão e Gustavo. O nosso telespectador Antônio Alves acaba de escrever dizendo que na semana que vem ele leva os pães maravilhosos que ele vai fazer para vocês dois. Aí, Chico. Aí, Chico. Só nós Vamos dizer uma coisa. Toninho, livramos o café da manhã. Meu café da manhã é pão com manteiga. Agora, Toninho, nada de Gustavo Vitorino. Nada de meio pãozinho, Toninho. Faz a forminha aquela bacana. Acredito, vocês estão entrando de carona no nosso presente? Não, Fica quieto. não, agora Seu o Toninho Antônio, diz que eu quero dizer uma coisa pro senhor. A Alice e a Luciane ficaram mega chateadas. Inclusive, eu quero lhe avisar. Elas vão ficar esperando lá na porta e vão cuspir no pão dos guris. Mas por que isso? Por que esse ódio? Pra vocês não comerem. Porque elas não nem pediu pra elas. Seu Antônio tem que mandar pão. Se a mulher é bonita, pode cuspir. Eu acho cuspido uma coisa extremamente sexy. Eu uso quase todas as noites, eu guardo da cuspida. Eu guardo principalmente na mão, tá entendendo? Quero saber se foi sexy. É sexy. A cuspida do João Willis. Não, aquele cara é um horror. Agora, imagina uma mulher bonita, que nem vocês aqui, é extremamente sexy. E é legal quando passa na mão, fica assim bem... Ai, que nojo! É uma das coisas mais eróticas que existem nos casais. Então, assim, por favor... Salva casamento, se tiverem que cuspir, cuspam só lá do Chicão, tá? Presta atenção, presta atenção. Salva casamento. O meu... Tá barato, Pô, acabou o campeonato de cuspe à distância, tá? Vamos fazer outra coisa agora. Agora nós vamos promover... Nós vamos promover em breve um campeonato de cuspe à distância. Não, tô fora. É pra deixar a mão Parou, Chicão. ficar muito Olha aqui, seca a mão. O nosso telespectador diz o seguinte: quanto ao atentado a Bolsonaro, é só a esquerda mostrando a cara. Ele mesmo já se sentia ameaçado desde que esteve aqui na Expo Inter. Nenhuma novidade, afinal, esses esquerda vive a esquerda do mundo. Eu não vou votar em Bolsonaro, vou além, vou votar no Mourão, mas mudando para algo mais alegre. O meu grande sonho seria ver a Alice Klein dando uma nota de falecimento. Duvido que ela consiga. Ademã que eu vou em frente. Sérgio Cunha, tu sorri muito. Como é que tu vai falar uma coisa triste? Olha lá, ó. Dona Magda, eu vou falar uma coisa. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa criticar um sorriso. Não. E um sorriso bonito. Mas tu ficou muito mal-humorado, Gustavo. Sérgio, presta atenção. Eu sou bom. Manda uma nota de falecimento pra mim que tu vai ver como é que eu dou a nota. Eu dou e ainda xingo de Eu acho que tu tá sem namorada, né? Eu dou e ainda xingo de numa irritação. Pode morrer. Numa irritação, numa grosseria, entendendo as coisas tudo atravessado, tá faltando sexo nesse corpo. Isso é verdade. Então, aí a pessoa fica mal-humorada. Sabia que você tá falando com o Bolsonaro? Não, as periquitas não querem mais. Sumiram. Enjoaram. As periquitas só entre elas. Não, tem uma coisa, uma curiosidade interessante, eu acho que ninguém conhece. Vamos lá. Falando em Bolsonaro, um dos assessores dele me disse que ele é o único candidato que não usa jatinho particular. Porque ele tem medo de um atentado. É verdade. 5 empresários ofereceram para ele, São Paulo, Rio, nossa, só viagem e voo de carreira. Tu vê uma coisa, tu estás dizendo uma coisa... Interessante que ele isso. tem medo de atentado. Isso aí. Porque eu acho que já houve uma sinalização. Nós já tivemos um candidato que morreu no jatinho, né? E até agora não é explicado. Ninguém explica. Como morreu todo mundo... Ninguém explica. E tava despontando. O ministro relator, ele deu o Beto Albuquerque, que era vice dele, não me deu desculpa. Teve um ministro relator também. Exatamente. É verdade. Então, assim, aí hoje... Vitorino não aceita jatinho. Hoje as especulações também... O avião dele. Tu gosta de falar junto comigo, né? Eu gosto de assistir, fica meio... Ama, né?
Meg e Chico. A nova dupla Chico Meg e Chico. Olha aqui, ó. Tem também o que todo mundo começou a falar, não sei o que, que ele estaria usando colete à prova de balas e tal, que o filho dele negou isso. Não tem absolutamente nada disso, ele não usava nada. Vamos a mais um programa, Alice? Sim, nesse final de semana vai ter uma peça especial no Teatro São Pedro em homenagem ao Fernandão. Ah, é verdade, é bem interessante para os torcedores do Internacional. O jogador do Inter, né? Isso, ele que ajudou o clube a conquistar a Libertadores e o Mundial em 2006. E essa peça se chama Um Certo Capitão Fernando. E o futebol é o pano de fundo da peça, mas na verdade fala também muito dos relacionamentos que ele tinha com as pessoas. Então vai ser apresentada no sábado, às 21 horas, e no domingo, às 6 da tarde, ali no Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre. Muito bem. Falando de futebol, o que nós temos que falar de futebol, assim, no geral? O que nós temos que falar geral, amanhã o Grêmio joga, não é isso? O Inter levou a partida e ganhou do Flamengo, né? Se é o líder do campeonato em saldo de gols, está o mesmo ponto que São Paulo. Agora resta saber, o Palmeiras ganhou, já está 3 pontos apenas. É aquela minha teoria do Leicester, que foi campeão inglês há 2 anos atrás, que eles ganharam tudo, ninguém pegou eles, nem Tottenham, nem Chelsea, nem United. Se o Internacional vai manter essa posição ou se o Palmeiras vai continuar patrolando todo mundo. Se continuar nessa curva ascendência, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Muito bem. Luciane está me olhando com um olhinho assim que tem coisas a dizer. Não, na verdade saiu uma pesquisa da Motorola bem interessante, onde diz que 40% dos usuários de celular são teledependentes. E quantos por cento? 41%. Acho pouco. Aí traz mais, 49% verificam o celular de forma compulsiva, 35% entendem que passam tempo demais no celular e 65% entendem que são dependentes dependem emocionalmente do aparelho celular. E o que é interessante aqui é que a Facebook e a Apple já estão preocupadas com os impactos que isso podem ter e já estão programando. Por exemplo, a Apple está pensando em lançar o tempo de acesso por dia que as pessoas ficam manuseando para poder identificar o seu próprio vício. Né? Mas, Luciane, isso é tão real que o Reino Unido, na semana passada, lançou uma campanha para a sua população para que todos tentem ficar pelo menos um mês sem acessar as redes sociais. É impossível. Ou, no mínimo, passar menos tempo, porque estão identificando que a fissura está tamanha que as pessoas não estão conseguindo fazer as suas atividades naturais. Muitas vezes pais se distraem, não conseguem perceber, às vezes, um filho que está tomando alguma atitude que pode se colocar em risco a sua própria vida. Enfim, eles estão realmente preocupados com essa fissura das redes sociais, entendendo que nem sempre é saudável o exagero em tudo, né? E eu vi um outro estudo que relacionava isso às atividades físicas, que falava a importância de fazer uma atividade física, porque enquanto tu tá ali, 1 hora tu tá desligado. E hoje em dia tu quase não fica desligado, né? Tu tá sempre conectado. Então, quando tu tá fazendo um exercício, tu acaba se distraindo. Isso é bom pro corpo e pra mente. Tem gente que toma banho com o celular. Toma banho com o celular. Tem gente que perdeu o celular porque entrou no banho com o celular. É verdade. Perdeu o celular. Tem gente que faz amor no celular. O celular ela tem a prova d'água por causa disso. Agora, o que ficou para trás? Uma coisa muito importante que ficou para trás foi o ócio. Porque antigamente, o que a gente fazia? Enquanto a gente era criança, a gente tinha momentos de ócio, não vou fazer nada. Celular. Agora é o tempo todo um estímulo que quando a criança não tem aquilo que ela quer no momento que ela quer, ela não entende. É que nem você tira 30 dias de férias, você vai numa praia, mas com o celular ou o computador. Vai sempre conectado. Vou contar um segredo. Sofre aquele estresse também. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Eu me desconecto. Eu realmente me desconecto. Eu defino um horário de, agora eu vou ligar, vou atender, depois eu desligo. Eu realmente consigo Imagina isso. Imagina o teu namorado liga e tu não atende. O cara já vai achar, perdi. E eu já concordo com a Alice. Eu da fase. Tem alguém na operação. Mas eu acho que eu só consigo me conectar no... Mas um dos segredos... Eu vou confessar... Mas um dos segredos da relação é manter um mistério. Daqui um pouco, não ser muito fácil não é? O mercado não tá fácil. Eu sou difícil pra não fica te fazendo muito difícil.
vai dançar. Já tem corpo. Eu acho que é uma leitura dela, assim, é uma tática dela, sabe qual é? É que sabe que a pessoa vai mandar mensagem que não vai conseguir não responder aquela mensagem. O azulzinho aquele desliga. Sai fora. Mas é bom, aí tu pensa com a cabeça, entendeu? Não reage. Mas eu quero levantar algumas Eu questões. só deixar a Luciane dizer o que ela queria dizer. Eu só ia... Depois o Vitorino fala. Fala, Luciane. Não, eu só ia complementar o que a Alice falou, porque para mim é uma realidade absoluta. Eu amo a natação, é o meu esporte, e eu só consigo desligar completamente quando eu tô lá contando os ladrilhos da piscina, indo e voltando. Não tem nada melhor. É a coisa mais relaxante do mundo. O que mais me irrita, na verdade, é as pessoas que deixam o celular ligado durante a noite. Isso eu não gosto. Se eu vou dormir na casa de alguém, a pessoa tá ali com o celular, fica recebendo WhatsApp, mensagem. Fica namorando a outra com o celular. Não, e daí acorda no meio da noite pra tomar uma água, dá uma checadinha. Dá uma checadinha. Será que ela ligou? Eu, quando chega o meu horário de dormir, eu desligo o Wi-Fi, desligo tudo. Eu também. E no outro dia, demora um pouco pra ligar. Eu sou a antítese de tudo que vocês estão pregando. Porque, assim, eu utilizo muito pouco para lazer, redes sociais ou coisa assim, mas o meu escritório todo está aqui dentro. Minha vida toda está aqui dentro. E eu não desligo Mas tu não usa muito celular. Porque eu já fui tirado, não desligo, eu já fui tirado 2 horas da manhã para ir para a delegacia, para apartar briga de marido e mulher, essas coisas. Então, assim, muito solicitado. Eu sou a antítese disso. Não, mas eu fico ligado. muita fotinho. Agora aquela fotinha, aquele olharzinho, quer dizer. Mas eu publico uma foto a cada 10 dias. Se você olhar as datas das fotos da minha página no Facebook, é uma a cada 10 dias. É a mesma coisa, uma vez por semana, mais que isso. Não, uma a cada 10 dias. Mas assim, o celular, eu concordo com quando vocês falam que é aquela coisa das redes sociais, o lazer e tal. Mas para mim é trabalho. Mas Então, até o trabalho tem que ter um limite, né? Às Pois vezes a gente acaba trabalhando excessivamente. Eu tenho dificuldade de colocar esse limite, infelizmente. Tu pode desligar o Wi-Fi e deixar ele ligado. Se alguém quiser te ligar, se for uma emergência, aí tu vai receber a ligação. Mas o Wi-Fi vai ficar toda hora te incomodando. Isso é muito complicado. Não, eu tiro o som de tudo, né? Eu tiro o som de tudo e de vez em quando faço a checagem para ver o que está acontecendo. Vai começar do Facebook, eu uso pouquíssimo o celular. Aí eu não dou muita bola, mas quando entra alguns em especial que são do escritório, não sei o quê. Chicão, essa foi a melhor. Eu uso pouco. Meu lazer chega em casa, eu fico na hidromassagem vendo televisão. Ele só usa para trabalhar. Ou seja, tu implica aqui. Chicão usa pra Se tu na massagem É que eu vejo muitas cantadas aqui, quero ficar contigo, vou brigar com meu namorado. Quanto quer pra ficar comigo, eu não cobro. Presta atenção que eu vou te dizer uma coisa. Você tá bonitinho que tá tirado. Parece saco de batata. Assim, ó. Aqui é um programa de televisão. Isso. Nós somos uma equipe de comentaristas que estamos aqui para interagir um com o outro. Eu faço E cada coisa que cada um de nós o que diz, o público gosta ou não gosta, mas a gente recebe para isso. Aí tu fica assim. Olha lá, a cara tá no celular, ninguém fala. Ela está. Mas ela trabalha. A Eu recebendo também. o WhatsApp do programa. Eu peguei toda a Não é, pesquisa tá ontem, certo que deu tu tá ibope lindo no aqui celular. com esse tórax riscado. Nu. Riscado do mapa, mais ou menos. Riscadinho. Não, ele tá de cueca box. E é verdade, é da exposição Isso aqui é um dele. celular todo pornô, né? É todo pornô. Exato, Então, graças assim, a Deus. participa mais do programa que Chicão, as a tua pessoas cueca é gostam Santos mais. Quando você tava do meu lado, eu ficava usando cueca fazendo assim, cinza, ó. platina, bem Não, e o escuro. pior, o mais grave do Chicão não é só ele ficar assim, vendo, quando o tempo que ele sentava do lado da Carla, por isso que ele passou pra cá, ele olhava e fazia pra Carla assim, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Quer dizer, além de ele não participar, ele atrapalhava a Eu dava pra vizinha. cara se ela achava legal a gata. não, Depois tu comentário, faz não isso, tem tu faz amigo. a massagem. Isso tem amigos. Ô, Chicão, entenda, Chicão, que esse programa é feito por 5 gatas e 2 crocodilos. Né? E a mais ou produtora menos. braba. E é furiosa. Ela já é uma ficava onça, lá, nossa frustrada, produtora. ela já é braba. Tudo É braba. gata também. Paulo Lembra, César nós tem que já nos passamos salvar. do celular, amiga, presta atenção no serviço. Nós estamos falando nos crocodilos. nós somos crocodilos. Olha, Marcos Rolim, que é um sociólogo, ele está na assessoria do Tribunal de Contas do Estado há muito tempo, uma pessoa com quem eu dividi bancada no Câmara 2, enfim, eu gosto muito do Marcos Rolim, acho as coisas que ele faz, que ele pensa, que ele escreve, muito boas. E ele me mandou aqui o seguinte: atentado a Bolsonaro é ato horrível
inaceitável e exige, além de rigorosa apuração para saber como e por que o agressor agiu, que todos os candidatos moderem as suas falas. Ao contrário do que tu dissesse aqui. Não somos nós, são os candidatos. Uma campanha presidencial que começa com esse nível de radicalização, ameaças, xingamentos, tiros contra a caravana de Lula, promessa de metralhar e agora uma facada contra um candidato à presidência, tende a produzir mais ódio e não mais consciência. Mais do que nunca, é o momento de discutir propostas para o Brasil, evitando-se qualquer tipo de acusação ou agressão pessoal. É provável que o agressor tenha grave doença mental. Ainda bem que ele não teve acesso a uma arma de fogo. Se fosse nos Estados Unidos, teria. Talvez, enfim, a vida de Bolsonaro tenha sido salva pelo Estatuto do Controle das Armas. Mas é a opinião. É a opinião, mas é verdade. Oportunismo, é a opinião oportunista essa. Não, mas é a opinião deles. O Magda, você sabe o que eu estou temeroso? É do pós-eleição. Eu estou tentando construir os dois cenários. Uma vitória da direita e uma vitória da esquerda. Eu estou tentando construir. Mas não, eu não consigo. Eu estou preocupado. Eu acho que o Brasil vai é a panela de pressão, amigo. É a panela de pressão. Vai enfrentar uma fase que ele nunca teve, que é a polarização e o extremismo. Porque a gente está vendo isso que aconteceu com o Bolsonaro. É a ponta de um iceberg. Não pensem que debaixo d'água não tem muito mais coisa. Outra depois de uma então... Rio de Janeiro é um exemplo disso, né? Rio de Janeiro, os nervos já estão... as coisas já estão saindo do controle, né? Do fogo lá no Museu Histórico Nacional, aquilo lá não convenceu ninguém. Aí já descobriram que... Já tá morto aquilo, né? Já tá morto no seguinte sentido. É desleixo, pegaram o dinheiro e botaram fogo. Pronto, é isso que fizeram. Então, tem muita coisa que precisa ser esclarecida, mas a minha preocupação com o pós-eleição reside nisso. Quer dizer, vamos criar um cenário. Ganha um candidato à esquerda. Marina ou Ciro, que é os que estavam com o melhor... Marina ou Ciro. Você acha que a turma do Bolsonaro vai engolir quieta? Vamos a outro cenário. Ganha o Bolsonaro, da direita. Você acha que a esquerda vai ficar quieta? Não. Tudo é confuso. Seja qual for o resultado, uma polarização, a condução da polarização da eleição no país está levando a um momento muito obscuro que a gente vai viver depois da eleição. Vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado a aceitação, tanto de um lado quanto do outro. E organizar essa coisa toda vai ser muito Agora, quem está se alfinetando é o presidente Michel Temer e o candidato à presidência, o Alckmin. Os dois estão trocando bico, Estão trocando vídeos, né? Estão trocando vídeos, trocando vídeos e farpas, porque o Alckmin disse que o Temer não tem legitimidade, que não tem liderança. E o Temer gravou um vídeo especialmente para o Alckmin, dizendo: Alckmin, seja sincero, fale só a verdade. Todas as pessoas que estão te apoiando fazem base do meu governo, foram base do meu governo. Estão na Lava Jato, o PSDB me apoiou logo em seguida do impeachment, ficaram tudo junto comigo. Então, assim, fale só a verdade. Aquele negócio que não é comigo, né? Eu sou oposição ao Temer. Para! Ele tá se espelhando no Trump, tá gostando das mídias, do Twitter, dos vídeos, Mas o Temer tem um negócio, uma conquista ele parece que já obteve. O pior presidente da era moderna foi. Coisa horrível. A gasolina subiu de novo. O gás não sei o que, a energia elétrica repassar o preço. Ele conseguiu ser o pior. O Temer ganhou o troféu de pior presidente da era moderna do Brasil. É por isso que esse fato, mesmo que for isolado, mesmo que esse criminoso for um doente, que eles identificarem que é um doente, que ele agiu por circunstâncias da doença dele. Diante de um país sem uma condução, sem um líder, seja positivo ou negativo, mas uma liderança é que causa esse problema todo, esse perigo todo, né, do futuro. E o alto comando do Exército convocou reunião de emergência. Isso é verdade. O comandante do Exército, general Vilas Boas, acaba de convocar uma reunião emergencial do alto comando que reúne 16 generais, 4 estrelas. Então, foi às 18h30 por videoconferência. Que, Magda, indiretamente, cara, também queria a tua opinião, esse atentado atinge o Exército também. Claro. Atinge a democracia. E o Exército também, tem dois candidatos do Exército ali. Não é só isso, isso é um atentado à democracia. Olha aqui, ó, eu tô imaginando se tivesse enfiado essa faca no Lula.
E o que o Lula falou, hein? É só que faltava agora. O mundo tinha acabado, né? A imprensa, os intelectuais, não sei o quê. O Lula ia fazer uma campanha. Ia levar a faca na televisão. Não, é verdade, ia levar a faca. Pô, ele não fez campanha em cima do caixão da mulher? Não, que me atingiu, atingiu o Brasil. Aquela foi demais, não foi. Ele fez campanha em cima do caixão da mulher. Ele só não ganhou do Collor, naquela do 13 em 1. Nunca uma eleição ser tão barata, né? 13 em 1 e uma Elba. Matou o Lula. Tu vê, né? O Lula o Collor é craque. Programa? Eu tenho uma dica que é sobre o assunto que a gente estava falando há pouco. É uma palestra que fala sobre como manter o foco nesse mundo hiperconectado. E a psicóloga Anísis Moura Ramos, que é mestre em teologia pela PUC, vai abordar temas como déficit de atenção, hiperatividade. Vai ser no dia 17 de setembro, às 7h30 da noite, na Livraria Saraiva do Praia de Belas, em Porto Alegre, e tem entrada franca. Olha que coisa boa. De grátis a gente gosta. Vitorino já está lá. 0800, Gustavo. Tô dentro. 0800. Eu não consigo esquecer o pão do seu Toninho. Seu Toninho, e agora o seu Toninho vai levar um tempo para trazer o pão. Não é assim uma coisa. Bom, mas vê a vantagem. O pão do seu Toninho me fez esquecer o porco. Agora, a ausência lamentável foi o Russo não ter vindo. Pois O programa perde muito do que Não, ele mandou uma foto, Chicão. Parou, ele mandou uma foto com o rosto bem inchado, coisa e tal. Mas existem rumores de que ele encheu a bochecha de pão e tirou a foto. Deu todo o pão da casa, botou na boca. E fez a foto, João. Fez a foto num selfie inchado. Selfie. Olha aqui, ó, a gente, às vezes, os nossos próprios telespectadores reclamam, mas o Ministério Público denunciou há um tempo atrás um casal de advogados pelos delitos de estelionato, uso de documento falso, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E agora, né, feita a denúncia, o casal de advogados foi condenado a 15 anos de prisão por fraude contra o judiciário gaúcho. Conforme a denúncia, Lenita Fernandes Moreschi, o marido Sérgio Ricardo Moreschi, falsificaram documentos referentes a pagamentos de custas judiciais de processos, embolsando cerca de R$250 mil. Ambos poderão apelar e tal, enfim, mas quem denunciou, quem foi? O sócio que foi passado para trás. É sempre o sócio. É sempre assim. Sempre assim. Mas eu acho que isso são coisas importantes que... Sabe o que eles faziam? Eles falsificavam as guias de custas, anexavam o processo às guias de custas e cobravam do cliente, não pagavam. Embolsaram. Mas isso certamente, se ainda não chegou lá, vai chegar nas mãos do doutor Luciano lá para lá. Caçar a carteira dessa rapaziada. É inacreditável, mas tem mais ações do que a gente imagina e que os nossos colegas são... muito criativos, infelizmente. Não dá para ficar bravo, o cara é inteligente, criativo. Eles fazem cada uma. Algum tempo atrás, eu não sei se ainda fazem isso, mas algum tempo atrás estavam fazendo aqui em Porto Alegre, o Tribunal Regional do Trabalho, que a doutora Roberta atua, os juízes determinavam a separação dos honorários já nos autos. Então, assim, não deixava o advogado sacar toda a grana. O advogado ficava o alvará à disposição do titular da ação e o procurador do titular da ação, no caso o advogado, tinha separado os honorários, 15%, 20%, 30%, o que tinha sido convencionado. Anexava o contrato, enfim. Queriam fazer isso também nas ações cíveis aqui do Rio Grande do Sul, mas não avançou, eu não sei por quê. Mas que é uma boa ideia, nas minhas procurações do meu escritório, eu não coloco recebimento de nenhum centavo. Todo o alvará eu peço o nome do cliente, ele vai, recebe e paga. Os casos de apropriação indébita são inúmeros. São muito graves, né? Inacreditável. Olha aqui, agora eu vou ser o Léo José. Não, agora sobrou para Carla também. Ainda? Os petistas e Carla Krieger não conseguem se conter de tanta alegria pelo golpe contra Bolsonaro. Bancada, não esqueça que o homicida número 1 petista está solto, José Dirceu. Olha só. Mas eu fui acusada de ser petista. Mas dá pra decidir o que a Carla é? Porque a Carla é patricinha de direita, é reacionária, é petista, é esquerdopata, é socialista. Eu sou do centro, gente. Eu penso de vez em quando como a direita e de vez em quando como a esquerda. Provavelmente eu sou do centro. Dá pra decidir o que a moça Réplica ao Vitorino.
Quem é dessa vez? Seu André Lacerda. Tu respondeu para ele. Ô, Dedé. Parou, Dedé. Dedé Lacerda. Tu que não entendeu o nobre advogado a minha manifestação. Sou idealista, sim, mas meu ideal é a democracia e a causa dos povos. Não acho que o candidato deveria levar facada. Falei que quem semeia ódio colhe ódio e Bolsonaro semeia ódio. E os tribunais de excesso em toda a sua manifestação. Mas obrigada pela veemência em me chamar de idealista. Não, eu acho que o Bolsonaro, o ódio que ele semeia é consequência do ódio que ele é vítima. Exatamente. Nós cidadãos, somos vítima. Nós somos vítima do ódio que vem sendo pregado há praticamente 2 décadas no país. E o Bolsonaro nada mais é do que uma reação. O Bolsonaro é o porre, ele não é a bebida. Ele é a consequência. Eu já disse aqui, quem criou o deputado Jair Bolsonaro foi a esquerda. E na linha do que a Carla comentou, o meu sonho de consumo seriam, se tivéssemos 3 partidos políticos, direita, esquerda e centro. Talvez 5, centro-esquerda, centro-direita, mas tornaria muito mais fácil a missão do nosso futuro presidente para governar. Na questão de articulação. Que eles se juntam, como disse o nosso telespectador, que eles ganham. Aí o Temer ficou com o Lula, que foi vice da Dilma, então assim, é uma coisa muito... Você viu as associações lá no Nordeste? Um negócio acreditável. PT e DEM, PP e PT... Sabe, um negócio assim, a verdade... Perde a identidade. Sim, eles sabe, o PMDB então é uma festa, né? PMDB estamos aí. Não existe mais, agora é MDB. MDB, tiraram o P. Tiraram o P, muita gente está precisando tirar o P. O pé da lama. Produtora, isso é insinuação. Mas 38 partidos, vamos combinar que é demais. E fora aqueles que ainda estão na fila para serem aprovados. Mas, Luciane, no Brasil virou um grande negócio ter partido político. Assim que nem sindicato também. Agora acabou. Ter sindicato e partido político. Agora acabou. Tá uma chiadeira, mas agora acabou. Mas eu não sei não, Roberto. Só desse meu relógio. Você não faz ideia como as forças são fortes. Eles estão enlouquecidos. Agora é engraçado como os sindicatos patronais não reclamam. Não. Ninguém se desfilia de sindicato patronal, eles fazem questão de pagar porque são unidos, organizados, têm poder de pressão, têm estrutura. Já os sindicatos laborais adoram meter a mão no bolso do trabalhador. Por isso que sofrem rejeição. Aí eu falo, qual é a diferença entre um sindicato e outro? A gestão. Enquanto um sindicato busca resultado para a sua categoria, o outro faz política. Os sindicatos laborais hoje foram criados para fazer política e arrumar dinheiro. Os sindicatos patronais, você vê, eles não estão nem aí se acabar o imposto, eles vão continuar pagando e está tudo bem, está tudo certo, eles fazem questão de pagar. Falando em não estou nem aí, olha a pergunta, olha o e-mail que o seu Bernardo de Santa Maria mandou. Bebê, pega leve. Magda, queria saber da Sleep Shop se são bons mesmo os colchões deles. Aí não tem facada, não tem nada, estão maravilhosos os colchões. Pode comprar, o Bernardo aí de Santa Maria, pode comprar, são maravilhosos, é produto de excelente qualidade. A Denise e os dois lá que sempre... E o Rogério. Os dois sempre recebem a Magda lá para mostrar as novidades. E eu me deito lá, fico conversando, fico fazendo coisinha. Será que no final do ano eles vão mandar um colchão para cada um? Não? Claro eu vou adorar ter o colchão da Magda. Claro que não. Claro eu queria 4 anos mesmo colchão. 4 anos? 4 anos me lembra muita coisa com o colchão, que começar a vida nova. Para, desculpa, mas eu perdi o melhor. Como é que foi isso? Eu tenho há 4 a 5 anos o mesmo colchão, que é um box alto, grande, que eu ganhei da Vivar, um amigo meu. Sim. E aquele colchão me lembra muitas coisas que aconteceram no colchão. Se o colchão falasse até, eu quero trocar por Sleep Shop. Mas eu acho uma boa ideia. Durmam com esse Você sabe qual é o apelido do colchão do Chicão? Qual é? Santo Sudário. Já viu aquela meleca toda? Santo Sudário do Chicão. É isso aí, né? Boa noite pra vocês, tem bons sonhos. Amanhã, feriado. Amanhã, 7 de setembro, feriado, nós vamos marchar sim, que a gente vai ter que vir aqui ao vivo, tá? Beijo!